pessoal. Hoje nós temos a grata satisfação de receber no nosso programa Matiniense, um programa desenvolvido pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão e Assuntos Estudantis da nossa universidade, na Universidade Federal de Rondônia. E vamos receber hoje, conversar com o professor Rodrigo Pedro Casteleira, que é formado em Filosofia, mestre em Ciências Sociais, doutor em Educação e atualmente é docente do Departamento Acadêmico de Ciências da Educação no campus de Vilhena, também da nossa universidade. Além de professor, ele é performance e artivista. Professor Rodrigo, seja muito bem-vindo, bem-vinde aqui no nosso programa. É uma satisfação imensa recebê-lo. Eu saúdo a todas as pessoas que estão aqui para nos ouvir, para nos assistir, por exemplo, e fica o convite para todas, todos e todes desse movimento de consumo de cultura, de consumo, sobretudo, de arte. Vamos comentar um pouquinho sobre o vídeo performance Vidas a Fio, que é uma tentativa de representar os percursos de uma identidade negra e gay. Gostaria que você comentasse um pouco sobre a tua ideia de produção desse vídeo performance e o teu objetivo com a produção desse trabalho. Tentei, sempre uma tentativa, materializar um discurso de trânsito de um corpo, como você disse, no espaço urbano, poderia ser no espaço rural, poderia ser no espaço outro. Mas como esse corpo que trafega, esse corpo que passa pelo sistema, é só mais um corpo e a urbe não para, as cidades não param. As cidades não param. Produzir o luto por sobre as mortes de pessoas negras, indígenas e LGBTs. A cidade não para, a urbe não para fazer esse movimento. Nas tentativas, então, de caminhar por uma rodovia, por um sistema de trânsito, em que existem as quedas, em que existe o fardo da própria existência, não no sentido de que é ruim viver, apesar dessa coisa da angústia, tem o soerguimento, tem essa coisa do levantar-se, tem essa coisa do agarrar o fio de volta para si, de retomada de caminho, de retomada de processo de andanças, de movimento. Talvez o foco também seja esse da movimentação, do seguir, do movimentar-se, da insistência, de tentar ir para cima, de tentar ir avante. Prosseguir, né? De existir, resistir, seguindo, apesar, né, das contradições, das imposições, dos estigmas, e resistir, né? Como Paulo Freire bem pontua, afirmar a nossa humanidade pela educação, né? De que a educação ela é essa prática da liberdade, né? Professor, sobre o vídeo do Encruzilhadas Sufocantes, eu acho que cabe bem agora, né, a gente falar sobre ele.
Eu gostaria que você também comentasse sobre esse vídeo performance, um pouco da tua ideia de construção desse vídeo, de elaboração desse vídeo. Bom, Encruzilhadas Sufocantes foi feito antes do Vidas a Fio, e acabam se conectando nessa relação do corpo, da urbanidade, do trânsito, do sufocamento, da angústia. Acho que tem ali de fato, uma conexão muito grande, quase que uma continuidade, né? Quase que uma continuidade mesmo. Embora tenha um espaço de anos e tenha o espaço de localidade. O primeiro que eu comentei foi feito aqui, em Vilhena, e este foi feito em Maringá, em um cruzamento entre duas avenidas bem no centro de Maringá. Inclusive foi a Lud quem gravou esse de Encruzilhadas. O começo talvez seja explicar o termo de encruzilhada, que é proposital, não só por conta das duas avenidas, mas também daquilo que representa a encruzilhada para as religiões de matriz africana. Essa coisa da encruza, essa coisa dos caminhos de Exu, essa coisa enfim, de quem guarda a porteira, essa coisa do fluxo dos caminhos. Quando eu pensei nessa ideia de sufocamento, é como a urbe foi criada e orquestrada não para gente. As cidades não foram construídas para gente. Para gente quem? Para gente mulher, para gente negra, para gente PCD, para gente grávida. As cidades não foram construídas para gente idosa. Essas gentes todas não são o ponto central da construção de uma cidade. A cidade foi construída para um corpo jovem, sem nenhum problema de mobilidade. As cidades foram construídas para pessoas brancas, porque elas não serão apontadas minimamente como perigosas, como bandidas. Não se tem essa leitura, não se tem essa leitura. Essas construções todas acabam mostrando que nós não pertencemos a ela, nós não podemos estar em tais lugares. Aqui mesmo, em alguns lugares que eu já fui, os alunos, mas eu nunca fui lá, mas você mora aqui há muitos anos. Eu nunca me senti à vontade. Então, veja, o não sentir-se à vontade já revela um sufocamento. Pensando nisso, a ideia de encruzilhadas sufocantes é mostrar como está lá um corpo e que depois de um tempo eu coloco um saco plástico na cabeça e fico o tempo que eu aguento ali tentando respirar. E ninguém para. Ninguém para. Ok. É uma rodovia, não. São duas avenidas que se cruzam. Quem pararia para ver aquilo? Ok. Mas ainda assim, também passa ali em uma das avenidas uma ciclovia, tem pedestres passando. A cidade não para. A encruzilhada é esse movimento de sufocamento, mas de não parar. A cidade não para. A cidade continua. A cidade continua apesar das mortes. A cidade continua apesar dos sufocamentos. Sem dúvida. E até sentar numa praça para, sei lá, de repente ouvir uma música, ler um livro, ter um momento reflexivo, né, sobre a paisagem, sobre o lugar, sobre si, sobre, né, tantas possibilidades. Professor, mas já caminhando aqui para o nosso encerramento, a gente precisa comentar sobre O Ar de Sangra e Não Morre, que foi um vídeo performance produzido também aqui em Rondônia, em Vilhena, né? Nesse vídeo performance, você menciona, lembra aí o casal indígena, né, carbonizado em 2019, no assentamento Galo Velho, na Zona Rural do Machadinho do Oeste, morreram abraçados, né, consumidos pela chama. Me fala um pouco do teu processo de produção para isso
a gente tem contato com a queimada desde muito tempo, não é secular. Eu lembro da minha mãe pondo fogo no lixo, olha isso, gente, lá em 1985, 1987, 1990, era um hábito de pôr fogo no lixo, achando que estava se acabando com o lixo, quando na verdade só estava produzindo outra coisa e ainda produzindo fumaça. Essa noção me vem à memória quando eu mudo para cá em 2019 e no período das secas não é possível ver o céu de Rondônia, porque ele é tomado pela fumaça. Ele é encoberto por uma camada espessa de fumaça, é uma neblina não gostosa pela manhã, pela noite, mas virou um lugar comum de tá tudo bem, é o período das secas, as pessoas põem fogo. Então parece que as pessoas já estão, sei lá, acostumadas mesmo de tanta essa martelação do fogo, da queimada, estão acostumadas com esse processo, esse contínuo histórico de pôr fogo, porque vai ter produção e a produção agrária não pode parar, porque a gente está alimentando o mundo. E eu penso, que mundo é esse que se alimenta se nós temos uma população ainda faminta e morrendo de fome, literalmente? Em 2019, quando acontece a morte desse casal, em Machadinho do Oeste, e ela foi veiculada em vários sites, e eu fiquei, gente, mas e aí? Vamos ter uma investigação? Não vamos ter uma investigação? O que vai acontecer? Qual é o desdobramento? Não tem desdobramento. Não tem desdobramento. Pronto. Porque é um lugar comum. É um lugar comum pensar no fogo. Morreram pessoas. Que fatalidade. O progresso não para. O progresso não vai parar nesse sentido da fome e do desejo pela produção, pela capitalização. Pensando nisso, quando eu escrevo arde, sangra e não morre, não é no sentido dos seres viventes que não morrem, não morre a vontade de fazer arder e sangrar. Não para, não se para. As pessoas seguem pondo fogo. As pessoas seguem queimando e fazendo esse movimento de mortandade. Quando eu faço essa pesquisa e ela só se encerra no ano passado, com a materialização, não só do vídeo, que foi o primeiro vídeo, mas depois de uma materialização de produção visual, faço pinturas usando carvão e terra para fazer a tinta, para poder pintar, e o espaço, ou seja, a ausência dos corpos do casal, não carbonizado, que eu não queria essa narrativa, mas do casal abraçado, que a gente consegue encontrar pela internet bem facilmente. Não é com um trabalho artístico como esse que eu penso em salvar o mundo. O trabalho não é para esse movimento. Quisera a gente, né, jogar ali uma coisa artística e fazer o mundo mudar. Mas é para tentar produzir ruídos dentro dessa fumaça, é para tentar produzir um mínimo deslocamento do sujeito para repensar vida, não só a vida humana, mas a vida não humana, pensar nessa noção de consumo, em que nós estamos aqui no cotidiano do consumo em todos os seus sentidos também, como que eu consumo arte, como que eu consumo trabalho, como eu consumo e entendo a produção artística do sujeito. Foi mais ou menos nesse sentido de pensar a questão também ambiental enquanto uma questão política e possível para a gente ainda seguir na discussão, seguir ainda nesse movimento, martelar. O planeta vai seguir existindo, apesar da gente. Nós não vamos ter condições de viver nele, porque nós talvez acabemos com essa possibilidade. Mas ele vai dar sequência. A gente não vai destruir o planeta. Penso que a gente vai destruir as condições de vivermos no planeta. Nesse sentido, do plástico, das queimadas, camada de ozônio, degelo, uma infinidade de coisas. Quem dera, né, que a gente pudesse produzir
elaborar uma arte, lançar e mudar os processos, né, de consumo, por exemplo, no mundo. Mas eu acredito que o mais importante na produção do teu trabalho, professor, é justamente produzir reflexões, né? Fazer com que as pessoas, ao assistirem os vídeos, pensem um pouco, sabe? Sejam provocadas de alguma forma, porque a arte, ela sempre produz algum tipo de provocação, né? Ainda que a provocação que ela te traga, você não consiga discernir no momento, não consegue compreender, mas fica alguma coisa. Então, a tua produção, eu particularmente, né, sou muito fã, e passo a palavra agora para ti, e já te agradeço, né, imensamente a tua participação aqui conosco, e as considerações finais fica com você. Tá bem, muito obrigado, Simone. Agradeço muito esse movimento, sobretudo porque também mostra as produções e quem produz no interior de Rondônia, sabe? Até para a própria instituição perceber que nós, fora da capital, estamos em processos, estamos em produções. Acho que é sempre válido fazer esse movimento de, mas o que acontece para além aqui do campus sede? O que acontece para além da capital e região que circunda a capital? Estamos em produção. Aqui, Vilhena, por exemplo, nós temos diversos artistas, Rolim de Moura, de Paraná, Pimenta Bueno. A gente tem que fazer esse movimento de provocar esses sujeitos a falar, essas pessoas a falar, caso assim desejem, para tentar construir essa rede, esse contato, esse acesso, esse consumo dessas obras também. Então, me é muito gratificante estar nesse espaço para falar dos meus processos, parte dos meus processos. Como eu menciono, os processos, em sua maioria, falam de mim, mesmo ao trabalhar com o casal de Machadinho do Oeste, eu faço uma leitura do caso, nessa tentativa respeitosa, para falar com e não falar de. Então, eu não finjo que sou o casal, eu não digo que falo em nome deles, não é isso. Da mesma forma que fica aqui a reflexão, os nossos trabalhos podem falar daquilo que nós temos de memória, de existência, de trânsito. A gente já não precisa, a gente nunca precisou, né? Usar a identidade do outro, da outra, para se valer e usar como tema. Sempre tem essa pergunta dentro, né? Tem essa pergunta no museu, no MASP, dizendo quantas mulheres artistas a gente conhece. Lembrando que a maioria de trabalhos representando mulheres são feitos por homens. Da mesma forma, a gente não precisa mais de pessoas brancas se pintarem de negra para fingir que é uma pessoa negra, ou uma pessoa indígena, ou uma identidade travesti. A gente tem travesti na arte, chame-a. A gente tem mulheres negras na arte, chame-a. A gente tem esses corpos, essas identidades, esses sujeitos. A gente não precisa fazer esse movimento de, sei lá, de fingir-se de uma identidade que não é nossa. Eu acho que não precisamos mais. Agradeço muito, 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 Simone, e espero que esse movimento, depois, assim possível, torne-se algo presencial, em que a gente possa fazer rodas de conversa, que a gente possa fazer eventos de performance, por exemplo.